Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Days Gone. Tardo, mas não falho, tinha que falar de Days Gone aqui no canal, afinal, jogo de zumbi, e eu sou um grande fã de tudo quanto é coisa de zumbi, e eu sou um grande defensor também, né? Aqui muitas vezes eu falo que não considero um formato desgastado, nem esse lance pós-apocalíptico e nem o lance do zumbi em si. Nos filmes a gente tem muitos exemplos de filmes realmente válidos e muito bons, recentes, com o protagonismo de mortos-vivos, e aí me vem essa superprodução da Sony anunciada em 2016, e tipo, foi bem ofuscado na E3 de 2016, né, porque foi Days Gone no meio ali de um Homem-Aranha e de God of War, mas chamou minha atenção por conta desse lance das hordas, era uma coisa mais Guerra Mundial Z e menos Extermínio. E aí depois de jogar eu realmente comprovei isso, fiquei muito triste porque não curto Guerra Mundial Z, nem o livro, nem o filme, mas aí veio esse Days Gone de um estúdio que há muito tempo não fazia jogo grande de console. Band Studios, uma subsidiária da Sony, que são os criadores de Siphon Filter. Então há tempos eles faziam Siphon Filter para PSP, eles fizeram um Resistance de PSP, e eles também foram responsáveis pelo Uncharted do Vita, o Golden Abyss, que eu acho ótimo. Mas eu não sou um fã de Siphon Filter. Na época eu estava muito ocupado com Metal Gear ainda para me dedicar a outras coisas do gênero. Mas é legal porque eu fui atrás de umas outras curiosidades, cheguei num texto, não lembro que site, mas vou colocar na descrição, colocando os dois jogos no mesmo universo. Days Gone é como se Siphon Filter tivesse dado errado. E aí tem um troféu que me deixou ressabiado, que é coletar 989 orelhas de frenéticos, que são os inimigos do jogo, né? E tipo, que diabos esse número? E aí, 989 Studios é aquele estúdio que antes o Band Studios era conhecido. Eu não sei se foi uma transformação ou se a 989 foi unida, né, ao Band Studios, mas é uma coisa assim. E aí eu tinha muito pé atrás com esse estúdio lá na época do PlayStation 1, porque eles ficaram responsáveis pelo Twisted Metal. Depois que o David Jeff abriu mão para fazer outras coisas. E o Twisted Metal 3 e 4, para todo mundo que gostava lá no começo, são terríveis, então eu sempre fiquei com um pezinho atrás com esse estúdio. Talvez por isso eu não tenha jogado Siphon Filter, eu sempre fui muito apegado a essas coisas assim. Então é isso, saiu Days Gone, joguei. É um jogo muitíssimo longo, demora muito pra acabar, muito mais do que eu gostaria de ter jogado, eu joguei. Mas eu vou dividir por partes. Vou falar primeiro do roteiro, dos personagens, depois do gameplay e tal. E dos bugs. Muita gente critica o Days Gone por causa dos problemas técnicos. Tipo, se fosse só isso, eu não teria problema na real, porque eu gosto de muito jogo bugado, tipo State of Decay, para citar um aí, que faz parte do mesmo gênero, dá pra dizer. Mas com certeza não tá nem na lista dos principais problemas de Days Gone os bugs, mas também vou falar porque é importante. Então tá, esse jogo ele é assumidamente inspirado, baseado em Sons of Anarchy. Aí começa o lance a ficar ofensivo, porque eu sou muito fã de Sons of Anarchy, da série, e tipo, é terrível esse jogo nesse sentido. Os seus personagens, os seus textos, os seus diálogos, o mundo que é criado, tendo por base Sons of Anarchy, que é uma série com grandes personagens até inesquecíveis e momentos marcantes, pelo bem ou pelo mal, né? Days Gone aí já começa muito ofensivo para quem é fã de Sons of Anarchy. Então ele tem aquele problema crasso de pós-apocalipse que é elipse de tempo, tipo, são 2 anos aí que é um fade to black, essencialmente, do tipo, a gente não vê o mais difícil de ser contado. Então ele começa ali com o Deacon St. John e o seu amigo Boozer, eles fazem parte de um MC, de um motorcycle club chamado Mongrel, e aí a esposa do Deacon é esfaqueada, e é claro que no helicóptero, já acontecendo a desgraceira toda, né, gente correndo para todo lado, o vírus é um vírus, né, que transforma as pessoas nesses frenéticos, esses mortos-vivos muito ágeis, muito rápidos, muito agressivos, e só tem espaço para uma pessoa no helicóptero para ser evacuado, e é claro que o Deacon coloca a Sarah lá, Sarah, a esposa dele, e ele e o Boozer ficam pra trás. Aí tem essa elipse de 2 anos, esse fade to black 2 anos, tela preta, e aí já vem pra uma realidade já decadente, 2 anos depois, no Oregon, que também é uma homenagem, né? O Band Studios fica no Oregon, eles quiseram homenagear a sua terra de origem, que é um dos pontos fortes do jogo, é o mapa. Porque é um mapa muito montanhoso, com florestas muito fechadas, e o gráfico é um gráfico que salta aos olhos, assim, é um dos destaques do jogo, sem dúvida. Então, assim, é um jogo que não te impulsiona a ir pra frente. Você, tanto o Deacon quanto o Boozer são drifters, que o jogo traduziu pra vagabundos. Inclusive, esse jogo tem umas traduções muito bizarras pro nosso idioma. A dublagem é boa, a dublagem é bastante competente. Mas as traduções tipo drifter pra vagabundo, ou mesmo até os freakers pra frenéticos, ou tem os newts, que são os zumbis adolescentes, traduzido pra lagartixas. Tipo, tem os monstros ursos,
que são os Rabbit Bears, alguma coisa assim, traduziram para rábidos, ou celeries, tipo, o que é isso? O que são esses nomes bizarros, não tem nada a ver com nada, mas é assim que eles chamam as criaturas. E aí o que você faz são missões para cada acampamento. Então tem lá grandes comunidades das pessoas que já abraçaram o apocalipse, tipo, não tem nada que a gente possa fazer, então a gente só sobrevive mesmo. E aí você faz favor, você não é de nenhum lugar, de nenhuma dessas vizinhanças, você faz favor a troca de créditos e confiança. É assim que funciona a unidade monetária desse novo mundo. Então, preciso que você mate tais pessoas, você vai lá e mata. Eu preciso que você se livre de tal pessoa, você vai lá e se livra. E aí você ganha créditos para aquele acampamento e aumenta a confiança naquele acampamento, e aí você tem acesso a novos equipamentos. Tanto partes da moto, que é uma parte muito importante do jogo, quanto a novas armas. A armas mais poderosas, a escopetas e metralhadoras mais poderosas. E é assim que funciona. A história é essa, tipo, você tem pouco incentivo para continuar, para seguir em frente. Até porque os personagens são muito ruins. O próprio Deacon, ele é aquele clássico fundão da sala, turrão sisudo, que não gosta de ninguém, mas faz favor pra todo mundo, e é, na verdade, um baita coração mole. E é aquele texto muito quinta série, assim. Inclusive, é um jogo que se leva muito a sério, e tem muitos flashbacks do Deacon com a Sarah, quando eles se conheceram, quando eles começaram a namorar. E essas partes são extremamente toscas e voltam para aquele formato Sony de ser, com aquela cartilha que tem que ticar todos os itens, que tipo Homem-Aranha, Horizon, God of War, Last of Us, todos têm esse momento narrativa que você caminha e tipo, é muito forçado, é muito tosco. É tipo as partes do Peter Parker no Homem-Aranha, que são as piores partes, tem nesse jogo também, só que com personagens muito ruins. O Homem-Aranha tem personagens muito bons, esses jogos são personagens péssimos. Infelizmente é muito forçado goela abaixo esse dramalhão nesse mundo pós-apocalíptico do Days Gone. O próprio Boozer, né, no começo do jogo ali, ele sofre... ele se machuca e ele fica debilitado, tipo, ele não faz basicamente muita coisa até o terço final do jogo, porque ele é esse tipo de jogo, né? Ele se estende muito, quando você acha que é o desfecho, na verdade tem um mapa novo, olha só que legal que é, mas na verdade é só aquela famosa gordura ali que parece apressado demais. Apesar de ser longo, esse trecho final é super apressado. E aí falando do gameplay do jogo, vai. Ele é um jogo de sobrevivência, né? Você coleta itens para construir outros, então você vai estar o tempo inteiro mexendo em capô de carro para coletar sucata, para poder arrumar sua moto, por exemplo. Que é o grande lance do jogo, né? A moto que você vai para todos os lados com ela. Apesar de que viagem rápida é super útil, se não fosse por isso talvez eu nem teria tido paciência para chegar até o final. E aí você tem o problema da gasolina, que na verdade nem é um problema, porque o jogo ele se recicla o tempo inteiro. Lugares que você já passou e já meio que pegou tudo, de um tempo depois já vai ter tudo lá de volta, inclusive a própria gasolina. Então se você está acostumado a esse tipo de jogo, a tomar conta do seu inventário, a não usar muitos itens, você não vai ter nenhum tipo de problema com gasolina, ou com falta de um coquetel molotov, ou até mesmo com munição. É um jogo muito, pelo menos na dificuldade normal, né? Não foi o tipo de jogo que eu me senti compelido aí nas dificuldades mais altas por ter gostado do universo do jogo, muito pelo contrário, eu só queria que acabasse logo, porque é extremamente repetitivo por conta do formato de mundo aberto, né? Então são aquelas mesmas missões de sempre, que você vai num lugar e tem uma base de inimigos, e até a forma como você lida com eles é parecida, e é um jogo que tenta enfiar um esquema de furtividade goela abaixo nas missões do governo ali, né? Tem agentes da Nero, que é esse grupo do governo que coleta informações sobre os frenéticos, sobre as criaturas, e aí você furtivamente ali aprende um pouco mais, porque na real o Deacon ele não acredita que a Sarah faleceu, e aí ele tem aquele pontinho de esperança ainda. Então o jogo vai muito para esses lados, sim. Não que você se importe com isso, mas é como o jogo te coloca para frente para você conhecer novas áreas. E se você for curioso de explorar por conta própria essas novas áreas, o jogo não te dá acesso. É esse tipo de mundo aberto que, conforme você vai desenvolvendo a história, você vai chegando a novas áreas, você não está livre para explorar dessa forma. Inclusive, é uma escolha muito bizarra você ser apresentado a novas criaturas conforme a história progride em lugares que você já passou muitas vezes. Então os lobos monstruosos vão aparecendo conforme a história progride em lugares que você já passou. Tipo, eu não consegui entender também essa decisão. Como também não conversa com o lance de sobrevivência, de terror, essa visão de sobrevivência que o personagem tem. Pode até parecer meio que, né, tô sendo redundante aí, mas quando você chega num lugar e precisa perseguir pessoas, que você aperta aquele botão que todos esses jogos de mundo aberto têm, de Tomb Raider, Assassin's Creed, aparece uma projeção de uma pessoa que passou por ali com aquelas marquinhas de pegada. Faz mais sentido num The Witcher ali, que é um personagem com capacidades sobre-humanas, mas aqui, que tenta colocar uma realidade dura, sabe, ríspida, um mundo severo, tipo... facilita. Esses facilitadores não tem nada a ver com a proposta que o jogo tenta
vender. Então é tipo, o jogo inteiro, o tempo todo fica batendo cabeça entre suas mecânicas, seus sistemas, o que gera atrito. Eu vou citar um exemplo bem claro de vários problemas num lugar só. Tem um personagem que talvez seja o pior de todos, chama Esquizo, de uma outra comunidade um pouco mais pra frente do jogo. Em determinado momento você precisa coletar dinamites, e aí você é acompanhado desse cara. Além dos diálogos serem muito ruins, quando você chega numa caverna, concilia loading, que são longos, até mesmo no PS4 Pro, que foi onde eu joguei, com momentos que você só caminha, que são esses momentos de desenvolvimento de narrativa, e trechos de briga, de confronto com os inimigos. Então, é tudo de pior no jogo misturado, texto muito ruim, o que você faz muito ruim, loads, problemas técnicos, tudo misturado para condensar todos os problemas de Days Gone, tipo, numa missão específica. E aí, tipo, mundo aberto, aí tem que ter os elementos de RPG, que também vem naquela cartilha da Sony. O personagem ele sobe de nível conforme você realiza essas missões para as comunidades, aí sobe a barrinha, você passa de nível, aí você escolhe ali dar mais dano com o taco de beisebol. Não faz o menor sentido, isso quebra completamente essa imersão desse mundo ríspido, que seria mais interessante se você usasse muito um taco de beisebol, que você coloca uns pregos ali, o personagem fica mais hábil com isso, não porque você coloca um ponto ali. Dá pra entender em um jogo assumidamente de RPG, mas não aqui que tem esses elementos de RPG que tipo é só pra dar esse falso senso de profundidade no jogo. E aí tem tipo dividido por categoria, e aí sua visão de sobrevivência alcança uma área maior, ou a sucata ela é mais útil, você coleta mais sucatas. Essas coisas que são muito batidas e por mais que jogos tenham temáticas diferentes, é tudo muito parecido, o que é absolutamente deprimente. Né? Então, tipo, é isso. O jogo, essencialmente, em termos de gameplay, é basicamente isso. E aí, o maior problema disso tudo são as hordas. O jogo se vendeu em cima disso, mas as hordas, até muito lá pra frente no jogo, você não tem necessidade de confrontá-las. Você vai ver uma horda de longe, faz uma música mais tensa, mas você pode passar facilmente por elas. Aquelas hordas de 300, 400 inimigos. Lá no final do jogo tem um momento específico que é tenso, que você é obrigado, por conta do desenvolvimento da história, a confrontar uma horda, que também não é aquele playground de coisas, ferramentas específicas para você lidar com as hordas, porque onde tem aqueles 300, 400 freakers frenéticos, tem ali, casualmente, um caminhão-tanque para você explodir, ou aqueles patéticos barris vermelhos de jogo de videogame para você explodir, então fica fácil. O jogo te dá ferramentas para que você lide de uma maneira fácil, sem contar especificamente essa parte final que o jogo te obriga a confrontar. Me lembrou o pior momento do Dying Light, que é um jogo que eu gosto muito, inclusive recomendo muito mais do que o Days Gone, que é quando ele se estende demais para parecer que o jogo é mais longo do que parece. O Days Gone faz isso sim. E aí, eu acho que tipo, é tudo que eu tinha para falar sobre o jogo em si. Agora, sobre os problemas, eu tive inúmeros bugs e eu joguei o jogo depois de sair, ou seja, não joguei antes, porque quando joga antes, normalmente não tem os patches, né, e aí sim tem muitos problemas. Então já tinha vários patches, eu tive inúmeros problemas, o maior deles foi o problema de som, que eu tive que várias vezes ligar o jogo, porque todo o som do jogo sumia. Todos os efeitos sonoros, tipo sons ambientes, de tiro, tudo isso sumia. Tive o problema da moto sumir, de placas que aparecem e o personagem esbarra nelas. Então isso foi muito frequente, mas o problema de som foi o meu maior problema. E aí depois você se acostuma com loadings grandes, com baixa taxa de frame rate que é inconstante e tal. Isso não seria problema se fosse gostoso de jogar, se fosse interessante com bons personagens no mundo de jogo, que era legal de ser explorado, que rola um incentivo aí, que não é o que acontece, infelizmente. A própria mecânica básica de tiro, você leva muito tempo para ficar minimamente funcional. Eu entendo que é legal ser mais debilitado num jogo de terror, faz sentido, mas para esse jogo específico, com esse monte de elemento de RPG, esse monte de facilitação, muitas vezes você vai ver o tiro passando pela cabeça do personagem e você não vai ter o acerto ali, o que é um problema, a menos que você gaste muitos pontos para melhorar a mira do Deacon. Outra coisa, que eu faço questão de dizer, para um jogo desse tipo, você automaticamente usar um item de cura, ou criar um molotov ou criar um item, é ridículo, é um troço prático que não conversa com a proposta de novo. Então você está sendo perseguido, você abre aquela roda de seleção de itens, você usa um medkit, em tempo real ali, ele se cura, não tem nenhuma animação disso, você não tem esse perrengue extra de estar sendo perseguido por uma criatura super, super ágil, super revoltada, e aí o personagem tem que se curar porque está debilitado, não tem isso. Inclusive tem até uma câmera lenta, tem até um esquema de focos que você torna uma câmera lenta ali. É um jogo que bate cabeça o tempo inteiro entre si, entre seus sistemas e mecânicas, e que é bem desgostoso. Chegar até o final foi quase que um martírio, porque, além disso tudo, a inteligência artificial é péssima. Nos monstros você até entende, mas nos inimigos humanos, que você acaba enfrentando até que mais do que os frenéticos,
É realmente deprimente. Fazia tempo que não vi uma inteligência artificial tão tosca igual a desse jogo. Então é isso, tipo, eu sou um grande defensor de jogos de zumbi, mas não sou um grande defensor de jogo de mundo aberto. Então quando mistura as duas coisas, não deu certo nesse caso. E é um jogo grande, de altos valores de produção, que torna tudo mais deprimente ainda, porque não vou dizer que é uma decepção, porque eu não esperava nada, mas o potencial tava lá e, tipo, não chegou a lugar nenhum. E, essencialmente, Days Gone é isso, um jogo que não chega a lugar nenhum. Valeu.